a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com você, com sua família, esteja entrando no seu lar, através do poder do Espírito Santo. Mais um culto de louvor ao nosso Deus, um culto online, que a comunidade evangélica do Reino de Deus convida todas as pessoas, indistintamente de cor, raça, credo, religião. Todos estão convidados para louvar a Deus conosco, cantar os hinos, ouvir as mensagens do Senhor. E nesse tempo de pandemia, de Covid-19, é sempre bom nós estarmos nos alimentando da palavra do Senhor. E a palavra de hoje ela é especial sobre isso, porque nós vamos mostrar a vocês algo, eu creio que é muito importante. Muitos irmãos, até mesmo da nossa congregação, não tiveram a oportunidade de receber essa palavra. Enquanto isso, nós vamos orar e vamos louvar ao Senhor com os hinos. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nós oramos que todas as pessoas que de alguma forma partilharão e participarão, Senhor, do culto online, posteriormente também, receba a bênção da palavra e essa palavra seja edificante nas nossas vidas, na vida de cada pessoa que vai recebê-la. Em nome de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus por toda vida e boa vontade e carinho nesta noite, Senhor. Por estar aqui para te louvar e bendizer o teu nome. Glória a Deus. Pois de ti eu quero ser.
sua palavra, Amém, Deus maravilhoso é um Deus de poder, então, Deus cheio de glória, de graça, Senhor, e que abençoa teu povo, Senhor, e que tem glorificado o teu nome, exaltado o teu nome, cumprindo a sua palavra, e mostrando a todos, Senhor, que só tu és Deus, o único e verdadeiro, o único Senhor, a quem tributamos toda a honra e toda a glória para sempre, Senhor. Que tem cuidado. Aleluia. Graças a Deus. Glórias a ti, Senhor, meu Deus. Nessa noite. Pela palavra, Louvado por seja tudo, pastor Roberto. Aleluia. Seja agraciado e purificado Amém. em teu Glória a nome. Deus. Amém. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor seja com vocês. Amém. Graças a Deus. Estamos aí nesta noite, então, no meio de todo esse tempo de coronavírus, né? Essa pandemia toda aí com a Covid, nós sentimos hoje de Deus, é uma palavra, a gente todo ano, já é uma tradição na congregação, nós sempre buscamos a Deus, a direção, sempre a palavra, aquilo que Deus Amém. tem a nos mostrar, para nos guiar. E para 2020, Deus nos entregou a palavra, nem tudo a gente compreendeu, ao longo do tempo, já com 6 meses do ano, nós compreendemos, podemos ter uma visão melhor. E muitos não puderam receber. A gente um dia estava fazendo um teste, então algumas coisas a gente colocou e vi que ela foi muito visualizada, mesmo não sendo inteira. Mas hoje nós vamos apresentar na íntegra toda a palavra que foi dada, porque eu não alterei a mensagem, é para que a gente pudesse compartilhar com os irmãos e com todos aqueles que estão online conosco, Graças a Deus. transmitindo de uma maneira Amém. que seja, né? A gente foi adaptando as coisas aí com o que a gente tem, né? Para poder estar fazendo esses trabalhos online, porque ainda por um bom tempo nós estamos vendo aí que a pandemia está aumentando, então ainda por um bom tempo muitas pessoas vão estar sem se congregar. E esses são os momentos, mas esta palavra ela vem muito sobre esse momento. E eu gostaria que vocês prestassem atenção e guardassem no coração as palavras que virão a partir de agora. Graças a Deus. Fé, oração, coragem e atitude. 4 princípios e fundamentos que nós ensinamos no discipulado e que nesse tempo, né, foi a abertura, a palavra de introdução da palavra. Essa palavra ela foi dada o ano passado, nós entregamos no culto de passagem do ano, do dia 31 de dezembro de 2019, correto? Então, deixei do jeito que estava, justamente para compartilhar aquilo que Deus havia falado para nós, para a gente estar olhando aquilo que ainda em 6 meses, o que já podemos contemplar desta palavra. Então, uma das coisas que foi colocada, né? Os 4 são como os pneus de um carro, precisam funcionar juntos. A sua fé em Deus, a oração, vida de oração, a coragem, para não se apavorar, e a atitude realmente de obedecer a Deus. Amém. Ouça o que Deus vai falar. Fé, a palavra hebraica emuná, que nós já colocamos numa palavra.
é quando acreditamos o peso da verdade numa pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Então ela fala de confiança. Fé é confiança, emuná é confiança. Fé é a certeza de coisas que se espera, a convicção de fatos que não se vê. É a certeza de coisas que se espera, a convicção de fatos que não se vê. Deus está no controle de tudo. Então Deus começou a trazer a introdução da palavra assim, que Ele está no controle de tudo. A gente sempre perguntava, né? Por quê esta palavra está vindo? Então, esse foi o teor da abertura, né? Estávamos aí num tempo de batalha, porque a gente estava passando uma batalha muito grande com a mamãe, então a congregação nem fez a nossa celebração, mas nós ficamos com a palavra, né? Porque desde a antiguidade o texto da palavra, o texto dado para nós meditarmos esse ano, o texto da nossa palavra de direção de 2020 foi esse. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. E a palavra profética em si era esse: Deus trabalha para aquele que nele espera. Esse foi, vamos dizer assim, o néctar, a nata da palavra dada. Deus trabalha para aquele que nele espera. Então, lembrando, e com esta imagem para mostrar a palavra-chave da palavra profética era essa: Deus está no controle de tudo. Que era para a gente estar olhando em cada situação que a gente nem fazia ideia do que viria 2020. No tempo certo, tudo vai dar certo. Você deve ter calma. Deve deixar Deus trabalhar. Não tenha medo. Não se preocupe. Deus está cuidando de você. Amém. Hoje, esta palavra, ela é muito mais bem entendida do que no dia 31. Porque nós não estamos vivendo mundialmente o que estamos vivendo de pandemia. Não se ouviu. Os ímpios não acreditam na intervenção direta de Deus na história, no mundo e na vida das pessoas. Então, uma das coisas que Deus nos colocou para ver isso e colocar isso. A maioria das pessoas nas nações já não acreditava numa intervenção em algo que fosse necessário. A mão de Deus estar agindo na vida das nações, das pessoas, do mundo em geral. Deus, além de ti, a humanidade cada vez mais cria ídolos para si, conforme suas cobiças e desejos. Jesus não é senhor de muita gente. Então, infelizmente, ao longo desse tempo, o que tem se visto? Uma adoração a falsos deuses, falsos ídolos, e um abandono da fé verdadeira em quem é Jesus Cristo. Jesus, para muita gente, é um profeta, para muita gente é o filho de Maria, para muita gente Jesus é o menino Jesus, ele está na cruz. Esqueceram-se que Jesus é Deus, ele é Senhor absoluto de todas as coisas. Esse tem sido o pecado maior da humanidade. Graças a Deus. Tanto nos castigos de Deus contra os opressores do seu povo, como em abençoar o seu povo de forma especial. Deus trabalha. E como trabalha? Então, começava-se a ver que Deus continua trabalhando em favor do seu povo. E a palavra, isso tudo é a introdução da mensagem. Foi colocado, foi as pragas do Egito. Né? Essa foi a ênfase nas pragas, 10 pragas do Egito, até chegar à travessia do Mar Vermelho. Aquele que nele espera, provam a promessa de Deus pela fé que confia, que espera até o momento do seu cumprimento. Então, confiar em Deus é justamente isso. A palavra fé, na verdade, emuná, né, traduzida em pistes em grego, ela tem o sentido mais correto de confiança, confiar em Deus. E uma das coisas mostradas foram os 3 hebreus, Sadraque, Mesaque, Abednego, né, ou Ananias, Azarias e Misael, que foram jogados na fornalha. Eles não foram impedidos de ser jogados lá, mas lá eles foram protegidos pelo Senhor. Então Deus começava a dar uma palavra que hoje ela tem um significado todo especial. Não entrem em pânico, fiquem calmos. O Senhor é Deus e tudo está sob o seu controle. Por que vocês não confiam em Deus? Na época, a palavra nós colocamos, mas não tínhamos um entendimento. Porque ainda não havia sido descortinado o problema que estava para cair sobre a vida das nações. Hoje nós entendemos isso. Então Deus está dizendo isso para o seu povo, para todos aqueles que creem nele. Não entrem em pânico, fiquem calmos. O Senhor é Deus e tudo está sob o seu controle. Por que vocês não confiam em Deus? Então Deus está mandando perguntar isso. Por que vocês não confiam nele? Estão todos apavorados, está todo mundo agitado. Deus tem tudo sob o seu controle. Amém. Daniel na cova dos leões. Deus não impediu que Daniel fosse jogado na cova dos leões. Mas ele o protegeu e os leões não o comeram. Como eu costumo dizer, leão não come quem ora. Daniel orava e jejuava. Quando olharam para ele, não, esse ora e jejua. Eles gostam, né, quando jogou aquele povo que não orava e jejuava, aquele povo foi comido.
Aí eu pergunto sempre, né? Nos dias de hoje, se você fosse jogado lá, os leões comiam ou não? Se você ora, se você jejua, pode ficar sossegado. Compensação, se não ora, não tente entender o trabalhar de Deus. Deus me deu bem essa palavra. Não tente entender o trabalhar de Deus. Hoje a gente entende que é melhor confiar. E isso foi claro, né? João 13:7. Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou fazendo a você. Mais tarde, porém, entenderá. E hoje entendemos. Havia um período tenebroso a ser atravessado pela humanidade. Os diamantes são polidos e levados ao fogo para chegar ao seu formato ideal. Assim somos nós nas mãos de Deus. Ele nos molda muitas vezes de forma dolorosa, mas o resultado é uma joia de alto valor. E com certeza Deus está moldando os seus verdadeiros filhos através de todo esse sofrimento na pandemia, né? Para que a gente vá ficando desse jeito. Para quem nunca viu um diamante, tá aí, ó. Temos que brilhar dessa forma. Tudo que Deus faz tem um propósito. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Nada é feito à toa. O trabalhar de Deus. Lembre-se de que Deus trabalha em seu tempo, não no seu. Então seja paciente. Não é o tempo que eu quero, é o tempo dele. Tudo tem o tempo de Deus. Graças a Deus. Vai orando enquanto você ora, Deus trabalha. Então a palavra base de toda essa palavra é para oração. Vocês vão ver vários momentos em que Deus coloca coisas sobre oração. Quando você ora, Deus trabalha a seu favor. Então, ore. Primeiro Deus trabalha em você para depois trabalhar com você. Já dizia aí Alib Daniel. Então, primeiro Deus trabalha em você, vai trabalhar no seu caráter, mudar sua forma de falar, de ver as coisas, de pensar no coração. Quando o homem trabalha, o homem trabalha, é só isso. Mas quando o homem ora, Deus trabalha. Amém. Não adianta ter pressa, é tudo no tempo de Deus. Então isso é básico, não adianta ficar ansioso, angustiado, porque Deus trabalha no tempo dele. E o tempo dele ele não vai dar satisfação para nós, ele é o Criador. É no silêncio que Deus trabalha, já dizia o Wonderful Gold. Deus trabalha no turno da noite, né? Os seus atos maravilhosos a gente nunca vê. Deus trabalha em silêncio, planeja em oculto e honra em público a todos aqueles que nele crê, os que lhe obedecem. Amém. E o exemplo dado foi a fidelidade de José no Egito, né? Por tudo que passou, né? Então ele tem os sonhos, ele vai contar para os irmãos dele, começa aquela ciumeira danada, né? Jesus foi coroado de glória e honra, mas primeiro ele foi coroado na sua cruz, né? José conta o segundo sonho que teve a seu pai e seus irmãos, onde o sol, a lua e 11 estrelas que representavam seus pais e seus irmãos se curvavam diante de José. Aí vocês já viram o que aconteceu com ele, né? José, o filho de Jacó com Raquel, era odiado e invejado pelos seus irmãos por contar as coisas erradas de seus irmãos e por ser muito amado pelo pai. E depois, quando ele começou a ter esse sonho, mais ainda, né? Jesus é amado pelo pai de uma maneira única em quem se compraz. Jesus declarou que o mundo o odiava porque as obras do mundo eram más. Quer dizer, se o mundo odiou Jesus, não adianta a gente querer amar o mundo, né? E venderam José para os ismaelitas por 20 peças de prata, conforme está lá em Gênesis 37, 28. José foi comprado pelos mercadores e levado ao Egito. Chegaram ali os mercadores e venderam a Potifar, um dos oficiais de Faraó. No entanto, Deus estava com José na cova e também no Egito. O Senhor não nos abandona diante das situações adversas. José alcançou graça e favor aos olhos de Potifar e este colocou sobre tudo o que possuía. Então, o teste vem para José. A mulher do Potifar lá em cima dele. Né? Ele, como era um homem de Deus, o que ele faz? Ele corre, ele foge do pecado porque ele não iria trair o seu patrão e muito menos trair a Deus. Né? E lá na cadeia ele também alcança a graça diante do carcereiro, né? Aí lá na cadeia ele interpreta o sonho do copeiro e do padeiro, conforme está lá em Gênesis 40. Tudo isso, né, vai acontecendo. O copeiro voltou, o padeiro foi morto, conforme os seus sonhos, né? E ele então vai reencolocado diante de Faraó. Mas o José continua esquecido lá na cadeia. 2 anos se passaram e Faraó teve um sonho. Aí Deus concede um sonho para Faraó. Os famosos sonhos das vacas gordas, vacas magras, das espigas, né? Faraó sonha que estava em pé na beira do rio Nilo, e de repente saía do rio 7 vacas bonitas e gordas. E em seguida saíram 7 vacas feias e magras, que engoliram as vacas bonitas e gordas. Faraó acordou atordoado, tornou a dormir e então teve um outro sonho. Aí um segundo sonho que vai confirmar o primeiro, né? Onde viu 7 espigas de trigo que saíam de um mesmo pé,
boas e cheias de grão. E depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto, que engoliram as 7 espigas cheias. Preocupado com os sonhos que tivera, chamou todos os adivinhos do Egito para interpretar os sonhos, mas esses não puderam. E é sempre assim, né? Os adivinhos tentam adivinhar o que vai acontecer, mas nunca sabem. Como é que adivinho vai adivinhar coisas de Deus? Porque Deus não revela a adivinhos, Deus revela para os seus servos e servas, para os seus filhos, aqueles que o buscam de verdade, né? Os adivinhos não conseguem interpretar o sonho de Faraó, que é o que era o de se esperar mesmo, né? O copeiro, visando fazer uma certa média com o Faraó, se lembra então que José interpretava os sonhos, e era o tempo de Deus, né? E aí então ele conta para o Faraó, e Faraó manda imediatamente trazer José à sua presença. Eles barbeiam José, colocam José em posição, né? Bem vestidinho, ele chega lá e José interpreta os sonhos, né? Disse José: essa capacidade não está em minhas mãos, mas Deus pode revelar o significado ao Faraó e acalmá-lo. Gênesis 41:16. Então começa a mudança na vida de José. Deus concede a José a interpretação do sonho de Faraó, que seriam 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome, né? Deus concede aí mostrando através que era o mesmo sonho, né? Foram 2 sonhos, mas o significado era o mesmo. E então José vai da cadeia, agora está assentado no trono, é o segundo, né? E Deus com isso, ele ele escreve uma nova história, porque a realidade do sonho sonhos de José era um projeto de Deus na vida dele, que ele iria salvar da destruição o mundo antigo, mas acima de tudo iria salvar o povo de Israel, que era a sua família. Então veja bem, no meio de toda aquela crise, daquela situação, Deus preserva aquele que lhe é fiel. O José era temente a Deus e era obediente, por isso que ele fez a diferença. E essa então foi a introdução dada à palavra de 2020, que foi dada no dia 31 de dezembro de 2019. E aí então começamos com a palavra profética. Deus quer falar com você hoje. Então, escute a sua mensagem. Primeira coisa que Deus nos coloca: aprenda com os erros dos outros. A gente costuma sempre dizer isso. O sábio aprende com os erros dos outros. O inteligente aprende com seus próprios erros. O tolo não aprende nem com seus erros e nem com os dos outros. A Bíblia diz em Gálatas 6:7: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O que ele planta, ele colhe. Então não se zomba de Deus. E Deus volta a dizer: Deus controla o destino das nações, a história. O Senhor tem tudo sob controle. Então, Deus faz questão que o mundo saiba que Ele controla o destino das nações e Ele controla toda a história. Então, o Senhor Jesus tem tudo sob o seu controle. Jesus Cristo controla o destino de cada nação. Então, uma nação não é destruída sem que Ele permita, ou sem que Ele queira. E a história toda segue o curso que tem que seguir conforme a sua vontade. Então, isso tudo é bom que a gente entenda. E nesse tempo de pandemia da coronavírus, né, da Covid-19, é muito importante que a gente se lembre isso. Aí então foi colocada a palavra, né? A nossa vida em 2020 ia depender de 2 coisas. Primeiro, de nós entendermos que Deus é o dono da vida, de tudo que você tem. Amém. E depois, suas escolhas determinarão a maior parte dos acontecimentos. Então a primeira coisa é saber que não adianta fazer planos se a gente exclui Deus. Porque Deus é dono da vida e de tudo que tem. Muitas pessoas perderam tudo, outros perderam a vida. Nós estamos vendo, é muito triste a gente ver a cada vez aqui no Brasil, só no Brasil já passou de 50 mil mortos pela Covid-19. É muito triste isso, gente. Muito triste. No mundo inteiro, um número muito grande de gente morta. Deus tem tudo sob controle. E a quem Ele tira a vida, Ele permite que sai mesmo. E as escolhas nossas, e no tempo da Covid é a mesma coisa. Nós estamos vendo, por que nós estamos vendo aumentando? Está se fechando o cerco contra comércio, academias, igrejas. Gente, mas o problema maior está hoje nas festas. Nas festas, não as festas, até porque eu acho que o clube social não está funcionando ainda. São as festas feitas por particulares. Cada vez mais você vê as pessoas aí fazendo churrasco. A gente vai no mercado, vê as pessoas comprando cerveja, comprando carvão, fazendo churrasco, nas chácaras, nos lugares. E nesses locais, o que está acontecendo? As pessoas estão sem máscara. Recentemente mostrou na internet uma moça, não me lembro de onde ela saiu, fez uma festa, todo mundo foi contaminado pela Covid-19. Então, as pessoas não estão entendendo que a coisa é séria. Então, você escolhe, aí passa para a mãe, para o pai, passa para todo mundo, né?
E então Provérbios 29:18 diz, não havendo profecia o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Então primeiro, a profecia, a palavra profética, a palavra de Deus, ela é dada para que a gente não só não se corrompa, mas a gente possa crer. Amém. Crer naquilo que ele está falando. Amém. As 7 revelações, 7 palavras para a gente entender. Primeiro, um avivamento está vindo para o Brasil. A nação cheia de idolatria e corrupção, muitos serão levados ao arrependimento. Então, quando se fala de avivamento, a ideia que as pessoas têm, avivar é dar vida. E ele fala de levar ao arrependimento. Então, a primeira coisa que faz o avivamento, que acontece no avivamento, tem que acontecer arrependimento. Então, o que acontece? É no clamor, é na dor. Então, quando se fala em avivamento, se todo mundo pensa em cair em línguas e falar isso, gente, isso não é avivamento. Isso não tem nada a ver com avivamento. Avivamento é vida. É a vida de Deus na vida das pessoas. E isso começa com arrependimento, com oração. Se nós vermos, nós estamos sendo levados primeiramente a um quebrantamento. Nem todos estão se arrependendo, nem todos estão quebrantados. Tem muita gente que continua só pensando em cantoria. E Deus quer mudança de atitude, mudança de vida, de caráter mesmo. Graças a Deus. E Deus nos deu essa palavra que depois ela desmembrou. Orai muito pelo Brasil e por agudos. E hoje nós estamos vendo essa situação. Orai muito pelo Brasil. Olha a situação em que está o país. Primeiro, essa desestabilização e guerra política de interesses entre esquerda e direita. E depois, a pandemia que está solta no Brasil. É o segundo país mais afetado pela pandemia da Covid-19. E depois, então, dessa introdução, Deus faz a primeira palavra para nós. Uma serpente voando pelo Brasil. E isso já alguns servos de Deus já haviam colocado essa palavra, que viam realmente um ataque satânico sobre o Brasil, né? Já começou aí com a tragédia de Mariana em 2015, Brumadinho em 2019, enfim, ficou todo mundo, quem é a culpa, quem é a culpa, quem é a culpa, e ninguém acha a culpa. Depois, mostrando também o aumento do suicídio no Brasil, né? 11 mil pessoas tiram uma vida em média por ano no país, o que é um dado muito grande, né? É a quarta maior causa de morte, o suicídio entre as pessoas de 15 e 29 anos. É a oitava maior causa de doença, de morte de mulheres de 15 a 29 anos também. E dos homens é a terceira entre 15 e 29, quer dizer, muita gente nova tirando a vida. Aí foi uma das coisas que a gente parou para olhar, né? Pastores, irmãos que se suicidaram, né? 3 padres se suicidaram em 15 dias. Tudo isso são situações dolorosas para a vida da família e da gente que se sensibiliza com isso. Deus mostrou também ainda, infelizmente, muitos problemas com escândalos de adultério e escândalos sexuais, né? Pessoas casadas, inclusive dentro do seio da igreja, que não iriam respeitar a santidade do matrimônio. E, infelizmente, o grande aumento da depressão. Hoje, como eu já coloquei em algumas mensagens, né, os dados mostram aí, nesse período de pandemia, aumentou-se em 50% o número da depressão. Então, a palavra estava de acordo correto. Mostrou, né, entre tragédias, né, dos meninos no incêndio no CT do Flamengo, né, adolescentes na idade tão jovem, uma idade linda, né, os adolescentes aos 9 lá em Paraisópolis, suicídios também muito grandes entre os adolescentes, e mostrando também as drogas, né, aí infelizmente cada vez mais cocaína, crack, inhalantes, álcool, maconha e tantas outras drogas surgindo aí, surgindo uma nova droga chamada Niaop também, que está destruindo a vida dessa juventude, né? Começa por outros países e acaba chegando para cá no Brasil, infelizmente. E aí, a palavra bombástica que Deus nos deu, o ressurgimento de pestes que voltariam, inclusive o texto falando ali, né? Pestes e doenças incuráveis, pestes em vários lugares, pandemia, Mateus 24:07. Capítulo 24, versículo 7. Então a primeira palavra começou mostrando esse lado bombástico. E que quando a palavra foi dada no dia 31, já havia começado na China. A gente não estava na noção, o noticiário não estava com isso em evidência. Era uma coisa que ainda estava escondida lá, porque eles esconderam, né? Especialmente o prefeito da cidade de Wuhan lá, ele escondeu essa informação. Mas Deus já estava mostrando o que? O sinal da volta de Jesus. Então ia começar, porque isso é só um chamado,
que ia acontecer entre as nações, que a gente olhando de pés, terremotos e tal, mas ele nos chamou a atenção para que isso voltaria. E vocês vão ver um pouquinho mais à frente que ele deu uma palavra para mostrar que a coisa era rápida. E a gente não imaginou que seria tão rápida, porque a gente recebeu a palavra no dia 31 de dezembro. Como Deus mostrou isso em diversas, andamos vendo, em diversos lugares do mundo, Deus estava mostrando isso. E logo começou a virada do ano, a coisa estourou. E aqui no Brasil chegou, se não me engano, em fevereiro, já estava sabendo isso, né? Já poderiam ter impedido de sair o carnaval, que com certeza a situação não estava tão feia assim, né? Então Deus colocou isso aí, ó, orar por agudos por causa da guerra espiritual que seria travada. E infelizmente a nossa cidade está sendo travada assim, essa é uma guerra espiritual muito grande. É uma guerra com problema, né? Ora caça o prefeito, ele volta, e uma situação muito problemática, além do problema da pandemia da Covid, que hoje está ampliando na cidade. Então, tempos difíceis para a cidade, Deus colocou para nós. Então, tá aí os agudenses, como eu, a responsabilidade de nós orarmos por essa cidade, nós clamarmos a Deus mais do que a gente estava clamando, e isso também Deus falou na sua palavra. A segunda revelação, a segunda palavra, sinais nos céus, alertas de Deus, né? Como Jesus disse em Lucas 21, 25, ele fala, haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra, e a aflição e a angústia poderá ser uma das nações pelo bramido do mar e das ondas. Então a angústia está apoderando da cidade. A Covid veio para fazer isso, né? Mostrou-se muitas coisas, né? Quando a gente anda vendo, né? Nuvem em rolo em Campinas e no Rio de Janeiro, né? Em forma de rolo, sol vermelho em Presidente Prudente, nuvem em arco-íris em formato de mão, diversas coisas aconteceram. E Jesus fala lá em Mateus 16, 2, 3. Mas ele respondeu e disse-lhes, ao cair da tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro, e pela manhã hoje haverá tempestade, porque o céu está em vermelho sombrio. Ora, sabeis discernir os aspectos do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Então, eu creio com certeza que a Covid veio aí para mostrar que os sinais estão sendo dados. Agora estão vindo os gafanhotos que estão lá vindo da Argentina, e nós estamos orando a Deus para desviar do Brasil, mas são sinais que estão acontecendo, são sinais para serem vistos, de diversas formas, né? Você sabe interpretar o aspecto do céu, mas não sabe interpretar os sinais dos tempos? Mateus 16, 3. Em 2020 Deus mostrará mais, e está aí os sinais mostrando, né? Então a terceira, 3 sinais no Brasil. Naqueles dias o Senhor disse a Abraão, o clamor contra Sodoma e Gomorra cresceu, e agravou-se muito o seu pecado. Vou descer para verificar se as 2 obras correspondem ou não ao clamor que chegou até mim. Perversidade sexual nos dias de Sodoma. Esses males que tem a perversidade sexual, porque sexo é abençoado entre marido e mulher casados. Amém. Por Deus. Só, Deus só abençoa isso. Fora disso, tudo é pecado. Então, essa perversidade é uma das coisas. É como nos dias de Noé, está aí o mundo. Depois da corrupção dos últimos dias, infelizmente a pandemia está aí. Nós vimos um noticiário na televisão essa semana mostrando que já foi liberado pelo governo federal o equivalente ao que o Brasil gastou na Copa do Mundo 4 vezes. 4 vezes o valor gasto. E está faltando em muitos lugares medicação em hospitais. Os aparelhos, muitos deles foram comprados com defeito, superfaturados. Infelizmente, esse mal está aí. E isso foi colocado como não só aquilo do passado. Está aí a corrupção dominando o Brasil, né? No Brasil se idolatra corruptos, né? Então, infelizmente, os líderes, muitos dos líderes, e é uma maldição da corrupção, muitos dos líderes que são idolatrados, inclusive por evangélicos, né? Eles são corruptos. E o que a Bíblia diz? Belfegor, o principado da corrupção e da ganância, que é chamado de Baal Peor na Bíblia. Números 25, 3. Assim Israel se juntou à adoração de Baal Peor, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Então, quando nós paramos para venerar e idolatrar ídolos que são corruptos, nós estamos, na verdade, seguindo a orientação de Baal Peor, ou Belfegor, como também é chamado atualmente. Esse principado que ele governa o quê? A corrupção. Então, sinceramente, um cristão que defende pessoas corruptas, olha, é melhor um corrupto do que... gente, infelizmente você está seguindo o Baal Peor, que está aí, Números 25, 3. Nós não podemos, nós somos cidadãos do céu. Os fins não justificam o meio. O perverso aceita suborno secretamente para perverter as veredas da justiça. Provérbios 17, 23. Deus abomina a corrupção. Deus abomina a corrupção. Então, portanto, nós não podemos ter pacto com líderes corruptos. A destruição da família.
O diabo não tem família. É muito usada essa frase, né? Então a meta dele é destruir a sua. Ore por sua família, um dos pesos que foi dado, né? Mas não ore sozinho. Pedro, pois, era guardado na prisão. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Atos 12:5, eu amo demais esse versículo, porque ele mostra Graças a Deus. o poder de uma igreja que ora. E a força da oração da igreja. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Atos 12:12. Você decide. E foi colocado para nós, né? 2020 será o ano em que você será o intercessor de sua família. Ou 2020 vai continuar como dantes. Cada um ore por si mesmo. E aí, que se arda a família, né? A quarta revelação. Deus vai continuar tratando o altar. A gente não imaginava que o tratamento dele ia ser de choque, né? Fogo estranho diante de Deus. Uma das coisas colocadas que talvez vocês não saibam. O principal criador da famigerada e maldita teologia da prosperidade, Evangelho não está à venda, Benny Hinn, diz estar arrependido de pregar a teologia da prosperidade. Então, um dos criadores dessa teologia se arrependeu, graças a Deus, né? Confessa que é uma farsa a teologia da prosperidade. Benny Hinn lamenta ter pregado teologia da prosperidade. É uma ofensa ao Senhor, disse ele. O pastor confessou. Veja bem, eu admiro e glorifico a Deus por a vida dele, porque ele teve que ser muito corajoso, e ele fez isso. Ele confessou que essa teologia da prosperidade, que aqui no Brasil faz sucesso, né? Prosperity Cult, os cultos da prosperidade, isso é uma ofensa ao Senhor, e ele se arrepende de ter criado isso. Ele foi levado a Deus, por Deus, a isso. Então Deus ia tratar o altar, e começou a tratar com eles, que criaram essa doutrina diabólica, porque o Evangelho é o Evangelho do reino de Deus. Amém. Para quem não conhece ele, ele ficou conhecido como autor desse livro, né? Bom Dia, Espírito Santo. Infelizmente, a ganância por dinheiro leva as pessoas a isso, mas eu louvo a Deus porque aí parece que realmente ele foi sincero. Deus vai purificar o altar de sua casa. Deus tem chamado todos ao arrependimento dos seus pecados, em especial o seu povo e os seus ministros. Então o que acontece? Deus tem chamado, como a gente viu esse pastor, muitos outros pastores estão também fazendo esse tipo de coisa, pregando coisas pela ganância do dinheiro, aceitando pessoas na frente da igreja, mesmo estando em pecados por causa de dinheiro, né? Ministérios de louvor, com pessoas em pecado, em adultério. O que Deus fez? 3 meses sem culto. Quinta revelação. E busquei entre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim, por esta terra, para que eu não a destruísse. Porém, a ninguém achei. Ezequiel 22:30. Intensificai as vossas invocações e súplicas. Orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Efésios 6, 10 e o 18. Seja intercessor pela sua família. Foi a palavra dada. Intercessor é aquele que se coloca na brecha. Se colocar na brecha é tapar o buraco. Ser o que está faltando. Seja você. 1 Timóteo 2, 1 e 2, Deus diz: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, todos eles, tá? Amém. Verdade. O que você gosta, o que você não gosta, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. Então, o que Deus está mandando dizer? Ele não está pedindo, está mandando. Nós temos um presidente. Não importa que você não concorde com ele, que você não goste dele. A Bíblia manda você orar pela vida dele. Amém. Para que Deus o direcione, Deus lhe dê sabedoria, Verdade. abra o olho nas coisas que ele está fazendo de errado, que Deus o direcione. E quando a gente vê, ao invés de orar pelas autoridades, o que nós vemos os cristãos usando palavreados terríveis nas redes sociais, porque ofendendo a autoridade que Deus mandou orar. Então a gente vê que as pessoas hoje diz ser cristão, mas não obedece a palavra de Deus. E quem não obedece a palavra de Deus, tempo de buscar, tempo de guerra. Isso aí tá para água abaixo. A verdade é que o cristão brasileiro ele não gosta de orar, ele gosta mais de cantar. Parece estar escrito assim, ó, cantai sem cessar, ao invés de orar sem cessar em 1 Tessalonicenses 5,17. É tempo de orar, é tempo de clamar, é tempo de clamar. Nós vamos louvar o Senhor. Primeiramente o louvor vem da oração, do arrependimento. Se Deus quisesse, realmente fizesse tanta questão disso, ele não tinha impedido de que fechasse a igreja por 3 meses. E muitos acreditam na mentira de que orar sozinho em casa substitui a oração junto com a sua congregação. Mateus 6,6 e tal. Hoje, o que Deus fez? Infelizmente, por causa do nosso
da atitude da igreja de arrogância e de passar por cima dos pecados, Deus nos obrigou a aprender novamente as coisas, priorizando a nossa família. Então nós começamos a fazer da congregação a nossa família, aqueles que assim fazem, né? Você orando sozinho é apenas um soldado. Você orando na congregação no exército. Claro que para o diabo é bom, porque a congregação não estando clamando, como em Atos 12:5, é muito mais fácil. Orar antes é dependência. Orar depois é gratidão. Orar sempre é comunhão. Então, se você ora antes, é dependência de Deus. Se você ora depois que recebeu, é gratidão, você é grato a Deus. E se você ora sempre, é porque você tem comunhão com Deus. Amém. E esse foi o que ficou marcado por aqueles que oram na palavra do ano passado. Programe uma vida de mais oração. O que você orou em 2019 não será suficiente para 2020. Eu acho que ninguém tem mais dúvida disso. O que nós já oramos esse ano, e ainda é pouco, porque nós estamos vendo, você está orando pela praga da pandemia que está aumentando, daqui a pouco já estão falando de gafanhoto. Gente, é porque está precisando orar mais, se arrepender mais dos pecados. Sexta revelação. É engraçado que todo mundo que tem revelação de hino, ninguém tem. A palavra deveria vir com a palavra de Deus nesse momento, ela teria que se chamar ao arrependimento e a oração. É isso que Deus quer acima de tudo, o arrependimento. A sua guerra ainda não acabou. Uma filha de Deus, uma mulher de fé, uma guerreira de Cristo. Efésios 6:12. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, as armaduras de Deus, né? A espada, que é a palavra de Deus, a couraça da justiça, o capacete da salvação, o escudo da fé, cingir os lombos com o cinto da verdade e calçar aos pés o evangelho da paz, o evangelho do reino. Guerra espiritual pela sua alma, que é o que está acontecendo, né? Famílias passaram por guerra em 2019, numa verdadeira batalha espiritual, mas continuam na mesma apatia. Quer dizer, não houve mudança, né? Não houve nenhuma atitude. Aí, cegueira espiritual. Por que pecamos contra a nossa vontade? Primeiramente, porque nós cedemos à carne, à falta de oração. A tua família é um presente de Deus. Ore pela salvação da sua família. Ore pela salvação da sua família. Ora por cada pelos primos, pelos tios, todos os que estão vivos, avós, mãe, pai. Ore e pregue para a sua família. Aqui é tarde demais. Quando chega nessa fase aí, o tempo acabou. Saber que alguém da família vai para o inferno não te faz vir orar? Quer dizer, olha a situação, veja na sua família quem é que é salvo lá. Quem tem dado frutos de arrependimento? Frutos dignos do reino? Será que o nome inferno não assusta mais? Ou muitos se convenceram para onde vão e já aceitaram isso como algo decisivo? A gente não pode desistir. A sua guerra não acabou. De fato, né? A Covid veio aí para mostrar que a guerra não acabou. Ou você vai lutar em oração pela sua família? Pergunta. Você está pronto para a batalha? Sua vida de oração mostra para o diabo que você tem um Deus e para ele e que ele não pode te parar. Ore como louco. Pablo Patrick, uma boa frase. Fé, oração, coragem e atitude, que a gente usou para lembrar a palavra faca. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Hebreus 11:1. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Verdade. Mas o meu justo viverá pela fé. Hebreus 10:38. Um inimigo que precisa ser persistido. Como o diabo ataca? Isso foi bem mostrado. O diabo ataca em duas situações. Quais são? Primeira, quando ele está preparado. Segunda, quando você não está preparado. E se a gente observar, na maior parte do tempo os cristãos não estão preparados para os ataques. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Jó 1:12. Olha, o Jó não estava preparado para esse ataque e foi pego. E olha quem era Jó. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito. Eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos quatro cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Jó 1:19.
Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Quer dizer, em vão ele teme? Jó 1, 8, 9. Onde ataca o diabo? O seu casamento. Quantos casamentos já não foram atacados pelo diabo? Mandou uma pombagira para o marido, para a esposa, sua família, atacou o trabalho, talvez até perdeu. A sua vida espiritual, talvez hoje o resultado seja que você seja uma pessoa de pouca oração, quase não lê a palavra, não ouve a mensagem, muito menos a mensagem do teu pastor. Seu ministério, o dom, não foi transformado em nada, né? Não deu fruto nenhum. A sua saúde, a sua vida financeira, a sua mente, especialmente a sua mente. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Tiago 4, do 7 ao 8. Você resiste ao diabo como? Pela oração da fé. E você se aproxima de Deus como? Pela oração da fé. A oração da fé que te aproxima de Deus te afasta do diabo. Por que Jó recuperou tudo que havia perdido? Satanás pensou que tinha tirado tudo de Jó. Mas o tudo de Jó era Deus. Isso ele não tira de você. Porque ele perdeu tudo menos a fé. Perdeu tudo menos a confiança em Deus. Porque fé é confiança em Deus. A emuná é confiança. Então, nessa pandemia, eu pergunto: o que você perdeu? Talvez perdeu o emprego, perdeu as condições de paz financeira, está endividado. Mas se você não perdeu a fé, você não perdeu nada. Porque as outras coisas são fáceis de recuperar, a fé não. Pode perguntar para as pessoas que estão desviadas. Tem pessoas que estão desviadas há anos e não conseguem voltar para a sua congregação. Verdade. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Jó 42, 10. Quando que Deus abençoou Jó e restituiu tudo? Quando ele começou a olhar pelos amigos dele. Aqueles amigos que falavam mal dele e acusaram ele. Aí ele foi abençoado. A vida de Jó nos ensina que Deus está no controle. Jó 1:1. Então, ênfase da palavra foi isso. Deus está no controle. Ele é Senhor de tudo. Jesus é Senhor de todas as coisas. Mesmo em meio à tempestade, Jó se levantou das cinzas e adorou o Senhor. Isso sim é um louvor. Esse sim podia cantar uma música. No meio da cinza. Não permita que as tempestades te impeçam de adorar a Deus. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e, lançando-se em terra, adorou e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. Jeová deu e Jeová tirou, bendito seja o nome de Jeová. Jó 1, 20, 21. Se Deus te deu uma prova difícil, não se preocupe, pois Ele sabe até onde você pode suportar. Essa luta não é em vão. E hoje Ele deu uma luta para todo mundo. Essa permissão justamente para nos levar ao arrependimento, né? Como a gente tem falado aí. Saia da zona de conforto. Você vai ficar aí? Muita oração. Isso foi a ênfase realmente da palavra do ano para nós, além do arrependimento, a palavra de muita oração. Amém. Quem é cheio do Espírito Santo tem necessidade de orar com os irmãos. Você tem o Espírito Santo? Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Atos 4:31. Então uma das coisas que nós precisamos é voltar a ter um povo cheio do Espírito Santo, né? Prepare-se para o dia mau. Deus nos preparou e nos falou: prepare para o dia mau. A gente fica perguntando: Senhor, que dia mau? Hoje nós estamos vendo, não é dia, né? São dias maus, né? Não importa o seu barco, se o seu barco é papel. Se Jesus nele está, não vai afundar. Amém. Tempos difíceis, o dia mau. E Deus nos deu a palavra, hein? 2 Timóteo 3:1-8. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas. Pessoas egoístas não têm tempo para se preocupar com os outros, porque estão ocupadas cuidando delas mesmas. Então, que as pessoas se tornarem egoístas, ingratas. O pior dos defeitos é a ingratidão, que despreza e apedreja hoje quem o beneficiou ontem. Infelizmente, é uma das coisas mais comuns, inclusive no meio cristão. Muita ingratidão, né? Pessoas que só se lembram de agradecer quando está indo embora. E olha lá quando faz isso, né? Mais amigo dos prazeres do que de Deus. Os prazeres do mundo são passageiros. A tendência do homem é tornar o mundo famoso para satisfazer a carne, pois ele pensa somente naquilo que é temporal. É um mundo sem Deus e as pessoas estão apaixonadas por ele. Mais amigos dos prazeres, né? A prioridade seria estar nos prazeres, abandonando as orações, o discipulado, os cultos congregacionais. Mais amigos dos prazeres, né? Não tem tempo para ouvir uma mensagem online, aí vai no cinema, né? Agora
Esse tempo agora não está indo, né? Mas prioridade. Top, né? E essa palavra que nos faz refletir. Quando Deus nos mostrou essa palavra de igrejas vazias, eu estava apenas imaginando que Deus estava falando no sentido das pessoas não ter mais interesse. Mas a profecia foi se cumprida na Covid-19. Forçosamente as congregações ficaram assim, vazias. Porque em muitos lugares onde abriu só podia ter uma pessoa por vez para ele estar orando. Então a gente para olhar nisso, meu Deus do céu, de fato as igrejas ficaram assim. As congregações, dos locais onde elas me falam de igreja, a congregação local, né, nos seus prédios, nos seus salões, barracões, onde estavam se reunindo. Igreja não é lugar para ser reconhecido. O nome disso é IML. Trocar igreja porque não foi reconhecido. Prepare-se para o dia mau. Quando chega o dia mau, isso foi muito colocado. Dia de decisões importantes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Efésios 6,13. Então, hoje, isso é o necessário para nós entendermos. Preparar. Cada dia nós temos que tomar decisões. Nós, pastores, estamos tendo que tomar decisões difíceis, porque tudo isso obriga, é um cuidado muito especial que a gente tem com o rebanho que nós pastoreamos. E com aqueles que nos ouvem também, porque não só aqueles que estão na congregação, mas as pessoas que estão ouvindo as nossas lives, recebendo a nossa orientação, o nosso aconselhamento, a nossa oração, é uma responsabilidade muito grande nesse tempo. Uma batalha em nossas vidas, Deus nos preparou que era tempo de sofrimento e de mudanças. A Covid veio aí para mostrar que a profecia se cumpriu. Amém. É um tempo de muito sofrimento para todas as nações. Eu acho que só 6 nações que não foram atingidas pela Covid. Se eu não me engano, que eu estava vendo isso. E tempo de mudança. O mundo mudou. Tudo mudou. Há mudança em geral. As igrejas, as congregações estão mudando. Eu estou tendo que mudar, tive que mudar. E muitas coisas estamos mudando. Então Deus nos preparou que era um tempo, esse ano será um tempo de mudança e de sofrimento. E a palavra se cumpriu. Esse é um tempo de muito sofrimento. Então Deus, nós temos que dar frutos ao Senhor. O sofrimento, para quem tem fé e vida de oração, nunca desistir e nem abandonar a fé em Deus. Não, abandonar o Senhor para quê? Para ir para onde? Para ir para quem? Verdade. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Romanos 8,18. Realmente, esse tempo presente, eu olho, inclusive amanhã nós vamos trazer uma palavra muito impactante sobre isso. Eu acredito que ela vai edificar demais. Ela vai ser muito forte nesse sentido. Amém. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Hebreus 5,8. Nem o Filho de Deus foi isento do sofrimento, porque tinha que mostrar e provar a sua humanidade. Não que ele precisasse pelo pecado, porque Jesus nunca pecou. O sofrimento para quem perdeu a fé e não ora, cai na desgraça e abandona a oração da fé. Então muitas pessoas estão assim, descrentes, já não acreditam em Deus, acredita em nada, porque viu pessoas da família morrendo, enfim, situações, né? E aí foi a palavra que, as 2 últimas vezes que Deus me deu essa palavra, junto de uma palavra profética, a gente vê que a coisa aconteceu rápido. É porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Gênesis 41:32. A palavra foi dada no dia 31. De janeiro já começou estourando no mundo, em fevereiro chegou no Brasil. A palavra se cumpriu com rapidez, como ele disse. Deus se apressa em fazê-la. E a 7ª, uma palavra de conforto. Deus vai restaurar em dobro. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Zacarias 9:12. É para quem? Prisioneiros. Algumas traduções diferentes para a gente comparar. Voltem para a sua fortaleza, voltem todos os que ainda têm esperança, pois vou lhes dar 2 vezes mais bênçãos do que os castigos que vocês receberam. Deus vai te restaurar em dobro. A quem? José foi provado, foi obediente e fiel. Deus lhe deu em dobro. Isto é, honrou a sua fé e o abençoou de uma forma abundante. Os cativos da Babilônia também foram provados. E depois Deus os abençoou na volta a Jerusalém. Entenda isso. Foram provados, mas eles foram fiéis e obedientes. Amém. Salmo 105, 16, 17 diz: Ele chamou, fez vir, mandou vir, a fome sobre a terra e destruiu todo o sustento de pão. Enviou um homem à frente, José, vendido como escravo. No meio de toda aquela pandemia, aquela situação de desgraça que teve lá, ele tinha José, cujos pés afligiram com grilhões, e a quem puseram em ferros até que se cumpriu sua predição. A profecia, a palavra do Senhor, Yahvé, ou Javé, ou Jeová,
o tetragrama hebraico, né? YHDH, o justificou, provou, confirmou, e o colocou como mais alta autoridade daquela terra para governar o país inteiro. Salmo 105, 21. Salmo 126, 1 e 2. Quando o Senhor fez voltar os exilados de Sião, ficamos como quem sonha. Nossa boca se encheu de riso e a língua de canções. Até as nações se comentava, fez grandes coisas, o Senhor fez grandes coisas por eles. Então a alegria, né? Daniel estava entre eles. Passou todo aquele período e ele pôde entrar novamente em Jerusalém. Os que semeiam com lágrimas, ceifam em meio a canções. Vão andando e chorando ao levar a semente. Ao voltar, voltam cantando, trazendo seus feixes. Salmo 126, 5, 6. Seja obediente. O que Deus está mandando fazer, faça. Mantenha-se fiel à palavra de Deus, mesmo nas mais dolorosas provações. Fé, confiança. Então, Deus vai restaurar, quer dizer, Ele vai honrar. Quem? Quem tem fé e quem é obediente. Aquele que confia nele é aquele que é obediente. Então a diferença é essa. Não adianta dizer, olha, a gente vê muita gente falando e cantando, o melhor de Deus está para vir. Para quem? Para fiel e para obediente. Para aquele que é obediente. Amém. O melhor dele é levar com ele, né? Deus trabalha para aquele que nele espera. Por quê? Porque crê, né? Deus vai restaurar a sua vida. Deus vai te restaurar em dobro. Deus vai te abençoar de forma especial. Sempre repetindo. Para quem? Amém. Obediente e fiel. Deus vai honrar o obediente, fiel e que vive pela fé nele. Então é isso que você tem que gravar. Deus vai honrar o obediente, que obedece a sua palavra. Então esse é um período de teste. Você está sendo provado e sendo testado. Amém. E você vai poder dizer, ficamos como quem sonha. Então a recompensa do Senhor é para quem é fiel. Você tem que ser fiel nas finanças, na oração, na palavra. Esse é um tempo para você estar pregando o evangelho. Esse é o tempo para você estar pegando essas mensagens, essas que Deus tem revelado, e mandar para frente. Deus tem colocado muito isso, é opção para sua família. A gente nunca teve um tempo, eu nunca preguei, nesse tempo eu tenho pregado até em lugares que estão me atendendo. Estão me atendendo, eu começo a conversar, então pastor, de repente estou pregando o evangelho. Alguns pegando o número do celular para mandar as mensagens. Esse é um tempo. Pela internet, estamos trabalhando, correndo. É uma correria danada, né? Porque eu não parei de trabalhar ainda, mas não tivemos quarentena. A minha quarentena foi trabalhando, mas eu não reclamo não. Estamos fazendo por merecer a obra de Deus. Amém. É um tempo de todos e você está sendo desafiado a isso. Então, seja obediente e fiel. Seja obediente, seja fiel, tenha fé no Senhor. Olha, seja obediente, seja fiel, tenha fé no Senhor. Amém. São requisitos básicos. Obediente à sua palavra. Seja fiel. O que você já aprendeu. Esse é o momento. Fiel em todas as coisas. Porque Deus vai honrar. Tenha fé no Senhor. Amém. Isaías 1:9. Se forem humildes e me obedecerem, vocês comerão das coisas boas que a terra produz. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Essa é uma outra tradução, né? Isaías 1:19. Bênçãos de Deus virão. Deus trabalha para aquele que nele espera. Ouça a voz de Deus. Não espere a jumenta falar com você. Tem gente que é tão teimosa, tão coração duro, que às vezes está precisando, que nem Balaão, que Deus use uma mula. Usou a mula para falar com ele. A porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Verdade. Se obedecermos ao Senhor, tudo correrá bem. Jeremias 42:6. Olha ele fala, se obedecermos ao Senhor, tudo correrá bem. Amém. Mudanças são necessárias, ainda que não sejam fáceis. Para uns, as mudanças os tornarão melhores no reino de Deus. Para outros, vão ficar mais frios e distantes. E diz a palavra, continue o justo fazendo injustiça. Continue imundo, ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Apocalipse 22:11. Boa notícia. Boa notícia. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum ouviu outro Deus, além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam. Isaías 64:4. Desses 34 anos que nós recebemos e oramos sempre para Deus nos dar a palavra profética, nenhuma foi tão impactante como a desse ano. Porque ela não só mostrou algo pessoal e local, como ele mostrou algo que atingiu todas as nações.
A poderosa mão de Deus te protegerá. Grava isso. A poderosa mão de Deus te ajudará. Guarda isso. Amém. A poderosa mão de Deus fará milagres. Deus pode fazer um milagre em sua vida. Guarda isso. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Isaías 41:13. Glória a Deus. Olha aí, Deus trazendo a palavra profética. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Graças a Deus. Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Marcos 23. Marcos 9:23. Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Amém. E aí a gente coloca uma palavra, né? Que tem gente que tem aquela crença de que tem que passar com o ano com uma cor, né? Passar com a cor branca, o que significa? Nada. E se eu passar com uma roupa de cor amarela? Absolutamente nada. E se eu for de roupa azul? Nadica de nada. E se eu for de vermelho? Nada vezes nada. E se eu for de verde? Nada mesmo. Agora revista-se de Cristo e a sua vida nunca mais será a mesma. Ele tem vestes novas para te dar, são vestes brancas, mas pelo sangue do Cordeiro. Amém. E Deus nos levou, né? Prepare-se, oração e jejum, resistência com oração e jejum. Então esse é um tempo em que o povo de Deus, né? Os ministérios de intercessão pelo Brasil, pelo mundo, os círculos de oração, todo o povo de oração, as pessoas que são pessoas de orações, devem estar consagrando tempos de oração, orar pela família, mas orar pelos amigos, orar pela sua congregação, orar pela cidade, orar pela nação brasileira, orar pelas nações, né? Orar mesmo, pedindo a Deus, né, misericórdia e levar o povo ao arrependimento. E aí a palavra que a gente colocou para a congregação, né? Você ouve o que o Espírito diz à nossa igreja, à nossa congregação, ainda que essa palavra foi de alcance mundial, mas também um chamado para todos nós, né? Não basta a gente apenas imaginar aí como muita gente levando para o canto. Gente, o louvor é muito importante, mas muito mais importante do que isso não é a música. Se Deus quisesse música, Ele não tinha permitido fechar as igrejas. Ele quer realmente a resposta em vida. E o que o Espírito diz para você, igreja? Para cada congregação, na sua congregação, onde você se congrega, o que Deus está falando? Olha, é uma palavra geral. As 7 revelações, então, foi dada para 2020. A ação demoníaca no Brasil continua sendo, e agora nas nações. Os sinais nos céus, os 3 sinais no Brasil. Deus vai continuar tratando o altar. Seja o intercessor da sua família. A sua guerra ainda não acabou e Deus te restaurará em dobro. Amém. E quando você pensar que não vai conseguir, a mão de Deus te sustenta. Quando você pensar que não vai conseguir, é a mão de Deus que te sustenta. Graças a Deus. E a gente mostrou, né? 2019, 2020, estavam acabando um ano, começando o outro. A minha oração para você em 2020, foi o que eu coloquei, né? É que seja um servo fiel, tenha saúde 100%, salvação para toda a sua família, que você dê muitos frutos ao Senhor e que você tenha provisão financeira para tudo. Feliz Ano Novo, feliz 2020. Vem, Senhor Jesus. Sempre termino as mensagens e gosto de lembrar que Jesus está chegando. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia, nem a hora em que o Filho do Homem virá. Mateus 25:13. Dia 31 de dezembro de 2019. Deus trabalha para aquele que nele espera. Uma igreja que ora é cheia do Espírito Santo e recebe o milagre de Deus. Uma Amém. igreja que ora é cheia do Espírito Santo. Amém. Quanto mais cheia do Espírito Santo for uma igreja, mais ela vai querer estar orando. Amém. Então, a palavra final, para vocês verem como é a oração, a palavra de oração foi tão forte a cobrança, a gente colocou, né, essa ilustração, a igreja orando. Orai sem cessar. Que coisa linda de ver, gente. É assim que se rasga os céus. Amém. Orai sem cessar. Mostrou os homens orando. Mulheres, orai sem cessar. Crianças, orai sem cessar. Adolescentes, orai sem cessar. Grupos de oração, orai sem cessar. Que coisa mais linda. Joelho no chão, clamando ao Senhor. Ministério de intercessão, orai sem cessar. Amém. Discipulado, orai sem cessar. Equipe de louvor, que é o grupo que menos gosta, orai sem cessar.
E aí então encerramos a palavra no final do ano. Muito bem. Nós quisemos Graças a Deus. repetir, muitos irmãos não puderam estar no dia. Graças a Deus, né? E aí então está Por mais uma oportunidade, né? Maravilhada no Senhor. a oportunidade de você estar ouvindo, que você possa refletir no que você ouviu, ouça de novo, agora você tem ela gravada, eu também. Você possa compartilhar com outras pessoas, Deus nos deu essa palavra, hoje a gente viu que praticamente ela foi cumprida. Então fica o desafio, a sua família, a preocupação que você tem que ter com todas as pessoas para pegar o Evangelho. A gente não pode, mas a nossa família também tem que ser priorizada para o Evangelho. Eu sei que é mais difícil, mas é aí que a gente tem que pregar o Evangelho. Você tem mensagens, está disponível, né? Eu tenho disponibilizado a maior parte das mensagens que Deus tem nos dado, estamos sempre trabalhando para isso, nos aprimorando dentro dos recursos pequenos que nós temos, mas a gente tem administrado para poder fazer com que essas mensagens possam abençoar outras pessoas. Você tem a responsabilidade. Então, acima de tudo, a oração, o seu cumprimento, e que você possa ser esse instrumento, essa ferramenta de Deus, esse apóstolo, quer dizer, enviado. Então, que você seja a pessoa que Deus esteja enviando para pregar o Evangelho. Posta a mensagem, associe-se conosco no YouTube. Essa mensagem vai ser colocada no YouTube depois. Então, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, antes de nós darmos a bênção final, nós, como a gente costuma fazer, nós vamos ouvir aí o meu pai, o irmão Oswaldo, vai dar a declaração de guerra e depois volta para cá a câmera para que a gente possa fazer a oração final e encerrar o culto em nome de Jesus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Não existe. Ninguém. Amém. Graças a Deus. Vencendo, vem Jesus. Aleluia. Amém. Então, receba aí a bênção do Senhor. Com fé, diga aí, eu recebo. A graça do Senhor Jesus Cristo. Eu recebo. E o amor de Deus. Eu recebo. E a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Recebo. Eu também recebo em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. Eu recebo. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre Eu ti. recebo, Senhor. O Senhor tenha misericórdia de ti. Eu recebo. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto Eu recebo. e te dê a paz. Eu recebo. Eu agradeço a você mais uma vez que nos acompanhou nessa live, nesse culto online, recebeu essa palavra do Senhor. Deus te abençoe. Amanhã também estaremos ministrando a palavra, uma palavra também muito forte, importante, que vai te abençoar, abençoar a sua vida. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos, que você possa estar curtindo e compartilhando essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Obrigado. Tenha uma boa noite. Em nome de Jesus. Amém. Pastor também. Amém.